Fala fera, tranquilo? Olha a gente junto para mais um vídeo, esse é importante demais, hein? Leis de Newton, compreender esse conteúdo faz toda a diferença para mandar bem em vestibulares de medicina e no Enem. Então já te inscreve aí no canal se não está inscrito, se não está inscrita, taca o dedo no like porque esse vídeo promete. Se precisar dar uma revisada no conteúdo, lembra, tem sempre no card. Bora junto! Você vai aprender física, eu garanto. Na linguagem cotidiana, exercer uma força significa puxar ou empurrar. Uma definição mais conveniente é a de que força é uma interação entre dois corpos ou entre o corpo e o seu ambiente. Por isso, sempre as pessoas se referem à força que um corpo exerce sobre outro. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica de Newton, marque com V as proposições verdadeiras e com F as falsas. Vamos lá, fera! Antes de começarmos a analisar, eu gostaria só de chamar a atenção que é preciso muito cuidado ao elaborar uma questão de julgamento verdadeiro ou falso. Você tem que ser muito cuidadoso com a escolha das palavras, com a escolha dos termos que você está utilizando e com o rigor das definições. Infelizmente, não é isso que acontece na maioria, não digo maioria, em muitos vestibulares, principalmente de faculdades particulares. Infelizmente, não há esmero na elaboração de algumas proposições e isso dá uma dubilidade na questão. Estou dizendo isso porque eu não concordo com o gabarito oficial dessa questão. Aí vamos lá. A primeira coisa aqui, quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, então o corpo B exerce uma força sobre o corpo A. Até aqui nenhum problema, tudo alinhado com a terceira lei de Newton. Então, exerce uma força sobre o corpo A, sendo que essas duas forças têm o mesmo módulo e a mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Ok, até aqui também, tudo de acordo com a terceira lei de Newton. Razão pela qual elas se anulam. Então aqui é onde está o problema. O par ação-reação não se anula, embora tenha o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Não se anula porque essas forças são aplicadas em corpos distintos. A força que A aplica, aplica no corpo B. A força que B aplica, aplica no corpo A. Então, como são aplicadas em corpos distintos, não se anulam e essa proposição está falsa. Segunda proposição. O peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Numa leitura mais apressada, a pessoa vai dizer, opa, essa é fácil demais, verdadeiro. Peso é força gravitacional, ok, mas não é exclusivamente feita pela Terra. Quando você está em outros planetas, a ação gravitacional desses planetas gera em você também uma força que a gente chama de peso. Então você pode ter o peso na Terra, o peso em Marte, o peso em outro lugar. A força de atração gravitacional de um planeta sobre um corpo é força-peso, não exclusivamente na Terra. Então, quando eu digo o peso de um corpo eu estou dizendo de forma restritiva. A força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. Então isso está a rigor falso. Terceira proposição diz: um astronauta em órbita não sente seu peso porque está livre da atração da gravidade da Terra. Na verdade, quando ele está em órbita, o que acontece é um estado chamado de imponderabilidade. De novo, imponderabilidade. Todas as coisas dentro da nave estão sendo aceleradas da mesma forma. A força de atração gravitacional faz o papel de resultante centrípeta. Tem esse nome porque aponta para o centro. E esse vai ser o efeito. Todas as coisas aceleradas, com a mesma aceleração, fazem com que o astronauta não perceba a compressão normal ao se apoiar no piso da nave. E aí ele não tem a percepção do peso, não porque o peso não exista, mas porque não tem a compressão normal, que é o peso aparente. Então,
o peso de um corpo é uma força gravitacional. E aí, se há força gravitacional do planeta com o corpo, existe o peso. Só que quando ela faz o papel de resultante centrípeta para todas as coisas na nave, a pessoa perde a sensação, não tem peso aparente. É o estado de imponderabilidade. Não é porque ele está livre da gravidade. Até porque se estivesse livre da gravidade, livre da ação de forças, um corpo tende a permanecer em linha reta e não em órbita. Então está falso. E quarto, proposição diz: os referenciais para os quais valem as leis de Newton são chamados de referenciais não inerciais. Risque o não. É exatamente o oposto disso. As leis de Newton são válidas em referenciais livres de aceleração, que são chamados de referenciais inerciais. Logo, por essa avaliação, todas as alternativas deveriam indicar, aliás, todas as proposições são falsas, então a resposta deveria indicar falso, 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 falso. Mas não tem esse gabarito, não tem essa alternativa, porque o elaborador entendeu que a segunda proposição está verdadeira. Ele entendeu que o peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. E, infelizmente, ele não teve o cuidado de pesquisar mais a fundo a definição de força-peso. Mas o gabarito oficial é o da letra B, porque ele considerou, em minha opinião, erradamente, que o peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre ele. A força gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é o peso desse corpo na Terra. Se ele estivesse em Marte, a força gravitacional que Marte exercesse sobre ele era o peso desse corpo em Marte. Percebe a diferença? Mas o gabarito oficial é a letra B, B de boazinha, só que não, vamos juntos. A segunda lei de Newton pode ser usada para estimar as forças no corpo humano quando esse colide com alguma coisa. Uma pessoa andando a 1,2 metros por segundo colide a cabeça contra uma barra de concreto. Considerando-se que a massa da cabeça é igual a 2,8 kg e que para em 1,4 milissegundos, pode-se afirmar que a força atuando sobre a cabeça tem intensidade em kilonewtons igual a... Fera, espero que você nunca tenha passado por isso, mas de repente está aqui uma pessoa caminhando, pessoa com a cabeça bem grande, por sinal. Aí de repente tem um obstáculo no meio do caminho e a cabeça da pessoa colide com esse obstáculo. O movimento da pessoa tem um sentido e a força que o obstáculo vai aplicar sobre a cabeça tem um sentido oposto, uma força F. E é exatamente essa força oposta ao movimento que vai produzir uma desaceleração na cabeça e provocar essa frenagem que vai parar a cabeça. Logo, a força resultante sobre a cabeça vai ser menos F. Por que esse menos, Ives? Esse menos é porque eu tenho uma desaceleração. A força resultante é contrária ao movimento. Olha aqui os sentidos. Como ele próprio já dá a dica na questão, ele fala que força resultante é massa vezes aceleração, aqui é menos F. Ele dá a dica para a gente usar a segunda lei de Newton, olha ela aqui. A gente já tem a massa 2,8. O que é que está faltando? Está faltando a aceleração para a gente poder encontrar o valor de F. Ora, mas a aceleração, a gente sabe que a aceleração média a gente pode encontrar fazendo ΔV sobre ΔT. Aqui é a aceleração média, por isso que normalmente a gente trata essa força como a força média aplicada sobre a cabeça. Até porque quando a cabeça colide, ela sofre uma pequena deformação e isso faz com que a força varie ao longo do tempo. Então essa força que a gente vai calcular aqui é a força média. A aceleração média aqui vai ser igual à variação da velocidade, que é a velocidade final 0, menos a velocidade inicial, 1,2.
e o intervalo de tempo diz na questão que é 1,4 milissegundo. Então, 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. A aceleração média, então, olha só, 0 vezes qualquer coisa vai dar essa própria coisa aqui negativa. Então, eu tenho menos 1,2, tudo isso sobre 1,4 vezes 10 a menos 3. 0 menos 1,2 vai ser o próprio menos 1,2, tranquilo? Essa conta aqui é fácil de fazer, embora esteja com essa carinha meio feia. Menos de um lado vezes mais dá menos. Menos de um lado, menos do outro, eu posso simplificar o sinal de menos. 2,8 eu posso dividir por 1,4, então restam 2 aqui em cima, que vai estar multiplicando esse 1,2, agora positivo, já que o sinal de menos já saiu. Tudo isso, 1,4 eu já simplifiquei, sobrou só o 10 elevado a menos 3. Isso é igual a F. 10 a menos 3 no denominador vai passar positivo o expoente para o numerador, e a força F então vai ser igual a 2 vezes 1,2 é igual a 2,4 vezes 10 a terceira newtons. Ora, 10 a terceira é quilo, então 10 a terceira newtons é quilonewtons, que é exatamente a unidade que ele pede na questão. Logo, a alternativa correta é que nos apresentar 2,4, e essa alternativa é a da letra A. Agora, atenção! Você já deve ter assistido a algum programa de TV que diz assim, a pessoa caiu com 5 vezes o seu peso, ou então a colisão foi de várias vezes o seu peso. O que ele está querendo dizer com isso? Se a gente calcular essa força aqui, 2,4 vezes 10 a terceira é igual a 2.400. Uma força de 2.400 corresponde ao peso de que massa? Lembrando que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, para encontrar a massa é só dividir por 10. 2.400 dividido por 10 dá 240. Então, essa força sobre a cabeça corresponde ao peso de 3 pessoas de massa 80 kg. Essa força corresponde ao peso de uma massa de 240 kg. Então, é como se 3 pessoas estivessem em cima da cabeça, empurrando a cabeça para a esquerda. Entendeu qual é essa relação? Quando diz que numa colisão o joelho sofreu uma força de 5 vezes o próprio peso, é porque ele está calculando a força e comparando com massa vezes gravidade. Nessa questão não precisava, mas caso outra questão apareça, você já sabe o que fazer. Para essa questão eu tinha que calcular a intensidade dessa força em kilonewtons. Então a alternativa correta é a letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma pessoa empurra uma caixa sobre um piso de uma sala. As forças aplicadas sobre a caixa na direção do movimento são Fp, força paralela ao solo exercida pela pessoa, Fa, força de atrito exercida pelo piso. A caixa se desloca na mesma direção e sentido da força aplicada pela pessoa, Fp. A força que a caixa exerce sobre a pessoa é Fc. Atenção! A força que a caixa exerce sobre a pessoa é a reação à força que a pessoa aplica sobre a caixa. Então, Fp e Fc são um par ação-reação. Por que isso é importante? Porque essa questão vai pedir para a gente analisar os módulos das forças. E a gente já sabe que todo par de ação-reação tem módulos iguais. Aí diz a questão: se o deslocamento da caixa ocorre com velocidade constante, grifa isso, fera. Velocidade constante. Você já sabe então que a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a força resultante sobre o corpo é nula. Opa! Se tem duas forças na direção do movimento, uma é Fp e a outra é Fa, você já sabe de cara que para a velocidade ser constante, essas forças precisam se equilibrar. E se elas se equilibram,
isso indica que elas são opostas, ou seja, têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Ora, mesmo módulo, então FP tem mesmo módulo que FA. Eu já tinha dito que FP tem mesmo módulo de FC. Então, eu já sei que as três forças vão ter a mesma intensidade. Aí, olha só a pergunta, o que é que diz? As magnitudes das forças citadas apresentam a seguinte relação. Magnitude é o mesmo que intensidade no caso de força, é o mesmo que módulo. E a gente acabou de ver que as três forças têm módulos iguais. Logo, a alternativa vai ser aquela que diz que F de P é igual a FC, que é igual a FA. A alternativa que diz isso é a da letra A de aí, fera, aprovação. Vamos juntos. O gráfico abaixo representa a força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral ao se levantar um peso em função do ângulo φ entre a direção da coluna e a horizontal. Ao se levantar pesos com uma postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna. Com base nas informações dadas e no gráfico acima, foram feitas as seguintes afirmações. Está correto apenas o que se afirma em... Fera, muita atenção e cuidado. O gráfico da questão mostra força em função do ângulo. Mas atenção, essa não é a força que o halterofilista faz sobre o halter, e sim a força de tensão muscular. Então, muito cuidado com isso, porque já na primeira proposição tem uma pegadinha. Bora dar uma olhada nela? Olha o que diz aí. Quanto menor o ângulo φ, maior o peso que se pode levantar. De novo, quanto menor o valor de φ, maior o peso que se consegue levantar. Bora dar uma olhada no gráfico, volta para cá. Olha só, quanto menor o ângulo φ, então mais para a esquerda eu estou. Quanto mais para a esquerda eu estou, olha só, maior o valor de F. É só a gente fazer assim, ó. Faz aqui o encontro e aí à medida que eu vou para a esquerda, veja que a haste vermelha vai subindo, ó. Isso quer dizer então que maior é o F, isso quer dizer que maior é a força que eu aplico sobre o halter? De jeito algum. Casca de banana. Quanto menor o ângulo φ, maior o esforço sobre a coluna, maiores as chances de lesão e de comprometimento lombar. Então, mais difícil de levantar o halter. Muito cuidado. Essa força é a força da coluna sobre a musculatura. Então, quanto maior esse esforço, mais difícil para o halterofilista estabilizar a coluna e conseguir levantar o halter. Muita atenção e cuidado com isso, porque muita gente deve ter caído nessa casca de banana. Falsa, porque essa força não é a força feita pelo halterofilista sobre o halter, é a força feita sobre a coluna pela musculatura do atleta. E aí, quanto maior essa força sobre a coluna, mais difícil é para que o atleta consiga levantar o halter. Muito cuidado com isso. Bora dar uma olhada agora na segunda proposição? Vamos lá. Olha aí. Para evitar problemas na coluna, um halterofilista deve procurar levantar pesos adotando postura corporal cujo ângulo seja grande. De novo, cujo ângulo seja grande. Volta para cá. Olha só, lembra que essa força é a força sobre a coluna. Então, quanto mais intensa essa força, mais chances de ter problema. Então, eu tenho que procurar uma postura em que essa força seja menor. Aí, olha só, caminhando para baixo aqui no eixo, quanto mais baixo, o que acontece aqui com o valor do ângulo? Veja que à medida que eu vou descendo, ó, o ângulo vai para maior.
Quanto menos força, mais distante o gráfico está da força aqui, maior é o ângulo. Então, sim, se eu quero uma força menor, eu preciso de um ângulo maior, verdadeiro, o que diz a proposição 2. Está entendendo aí a análise do gráfico? Veja que quanto maior é o ângulo, mais para a direita eu estou no gráfico, mais baixos são os pontos do gráfico, ele é decrescente. Então, à medida que o φ aumenta, a força diminui. E aí o esforço sobre a coluna diminuindo, menos chance de lesão. Tranquilo? Bora olhar agora a terceira proposição. Quanto maior o valor de φ, menor a tensão na musculatura eretora ao se levantar um peso. Essa é tranquila, né? Volta para cá. Como a gente acabou de discutir, à medida que o ângulo φ aumenta, o gráfico, por ser decrescente, maior φ, menor f. Então, à medida que o ângulo φ aumenta, diminui a força sobre a coluna. Está verdadeiro o que diz a terceira proposição. E estando verdadeiras a 2 e a 3, quando ele pede é correto afirmar apenas o que está em 2 e 3, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe analisar corretamente o gráfico. Tranquilo? Uma força é uma ação externa sobre um corpo que causa sua aceleração em relação a um referencial inercial. Admitindo-se uma partícula de massa igual a 200 gramas, inicialmente em repouso na origem e submetida simultaneamente a duas forças, F1 igual a 10I menos 5J em Newton e F2 igual a menos 4I menos 3J também em Newton. É correto afirmar que o módulo de sua velocidade no instante t igual a 2 segundos em metros por segundo é igual a... Olha aí, fera, na questão está usando os versores I e J. E aí a gente já sabe que a gente junta I com quem tem I, J com quem tem J. Na hora de calcular quem é a força resultante vai ser a soma da força F1 com a força F2. E aí, usando a notação que a gente tem, quando usa com o I e o J, eu vou então juntar quem tem I com quem tem I, aí eu fico com 10I mais menos 4I, tudo isso eu somo agora com J, menos 5J da força F1, mais menos 3J da força F2. Então, eu tenho que a força resultante vai ser igual a 10I menos 4I dá 6 vezes I. Menos 5J menos 3J dá menos 8J. Mais vezes menos fica menos 8J. E lembrando que para calcular o módulo da força resultante, é só a gente usar Pitágoras e tirar a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado. Lembrando que o menos fica também ao quadrado. E aí eu vou ter que o módulo da força resultante é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, 36 mais 64 dá 100. O módulo de 100, então, é 10 newtons. Acabou a questão? Claro que não, porque a questão não quer saber quem é a força. A questão quer saber, depois de passados 2 segundos, quem é a velocidade. E aí, Ives, como é que eu faço? Se eu tenho uma força resultante constante, usando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quando eu substituo o valor da força e substituo o valor da massa, que ele deu na questão é 200 gramas, passando de gramas para quilogramas eu divido por 1000, 200 dividido por 1000 é 0,2, isso vezes a aceleração vai ser igual a 10 dividido por 0,2.
Para a gente tirar a vírgula é só aumentar uma casa decimal. Então eu tenho 100 dividido por 2, que dá 50 metros por segundo quadrado. 5 vezes a aceleração da gravidade. Ives, acabou? Não, não acabou. Essa é a aceleração, o que ele quer é a velocidade. E aí, como a velocidade é constante, eu posso usar as equações do movimento uniformemente variado. V aqui é igual a V0 mais AT. Para fechar, eu vou fazer em vermelho. A velocidade final, que é o que eu estou procurando ver, vai ser igual à velocidade inicial, que é 0, porque partiu do repouso, mais a aceleração 50 vezes o tempo 2. 50 vezes 2, 100 metros por segundo. Essa é a resposta que a gente está procurando. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E de eita poxa, deu trabalho, Ives. Até que não, né? A gente só precisou calcular quem era a força resultante para encontrar a aceleração e substituir na função horária da velocidade. Tranquilo?